Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Margie Danielson tinha 3 filhas lindas, uma casa só dela e um negócio de limpeza bem-sucedido, mas ainda sentia que faltava algo. Me divorciei porque éramos jovens demais quando nos casamos, ela dizia. Apesar de estar reconstruindo a vida, suas filhas eram sua prioridade absoluta, seu mundo inteiro. Margie sempre foi uma mulher romântica, apaixonada por livros e filmes de amor, e mesmo após a separação, continuava sonhando em encontrar alguém especial. Um ano após o divórcio, suas amigas a convenceram a sair. Ela resolveu dar uma chance. Foram a um clube country. O ambiente estava cheio de fumaça, chapéus de cowboy e música alta. Mas um homem se destacou. Não usava roupas country, apenas uma camisa branca e jeans. E era extremamente bonito. Ele se aproximou, educado. Gostaria de dançar? Era uma dança lenta. Ele não a segurou forte, respeitoso. Disse que preferia ser chamado de São Paulo. E Margie ficou encantada. Ele era charmoso, simpático e atencioso. Antes de saírem, Margie sugeriu que se conhecessem melhor por telefone. Durante uma semana, conversaram todas as noites. São Paulo contou que era chefe e sonhava abrir seu próprio restaurante. Disse também que tinha uma filha e que toda sua família havia morrido em um acidente de avião na Nova Zelândia. Isso comoveu Margie profundamente. Após algumas semanas, finalmente saíram juntos. Ele parecia perfeito, gentil, atencioso, sempre com um presente ou uma surpresa romântica. Um dia, levou Margie e as filhas até uma academia luxuosa e anunciou: "Comprei uma assinatura para todas vocês e quero presenteá-las com roupas de ginástica." Margie recusou. Sentiu que era demais, mas ele insistiu, não aceitava um não. Dias depois, ao voltar do trabalho, ela encontrou roupas de ginástica penduradas por toda a casa. São Paulo havia invadido sua casa para fazer uma surpresa. Assustada, Margie ligou para ele. Ele respondeu como se fosse algo romântico, mas para ela era invasivo, assustador. Terminou tudo ali. Ele sumiu e, embora sentisse alívio, também havia um vazio. Um tempo depois, ao chegar do trabalho, encontrou um bilhete. "É urgente. Me ligue. São Paulo." Contra o bom senso, ela ligou. Ele chorava. Disse que a filha havia morrido em um acidente causado por um motorista bêbado. Margie, comovida, foi até o apartamento dele. Mas assim que ele abriu a porta, algo mudou. Nos olhos dele eu só vi o mal, contou. Assustada, fugiu dali. Sabia que precisava se afastar. Mas ele voltou a ligar. Disse que precisava enviar o corpo da filha para a Nova Zelândia. E aos poucos, com palavras doces e promessas reconfortantes, foi reconquistando Margie. Eles voltaram a se encontrar. O medo desapareceu. Namoraram por quase um ano. E no Natal, São Paulo a presenteou com diversos itens. Ele até deixou que ela usasse sua carteira para pagar por algo no shopping. Foi quando Margie encontrou um comprovante de penhor de um colar de ouro que ele sempre usava. Ele havia vendido o próprio colar, talvez para presenteá-la, mas mentiu dizendo que o tinha perdido. Aquilo mexeu com ela, mas ela preferiu acreditar que era um gesto nobre. Logo depois, ele a pediu em casamento. Margie aceitou. "Prometo que estaremos juntos para sempre", ele disse. Depois da cerimônia, ele começou a se mudar aos poucos para a casa dela. Trazia coisas dele, inclusive um quadro da Nova Zelândia, e assumiu as finanças, colocando seu nome nas contas bancárias dela. Trazia papéis para ela assinar, e ela, confiando, assinava sem ler. Ainda assim, alguns sinais continuavam aparecendo. Ele evitava o olhar direto e insistia que fosse chamado sempre por São Paulo, nunca só Sun. 6 semanas depois do casamento, o choque veio. Uma amiga ligou, dizendo: "Liga a TV. Está passando o programa America's Most Wanted. O homem que estão mostrando se parece muito com seu marido." Na tela aparecia Paul Stephen Mack, procurado por assassinato em Sacramento, Califórnia. Margie não conseguia acreditar. Seu mundo perfeito desmoronava. Ela pensava: isso não faz sentido. Acabamos de nos casar. Isso não pode ser verdade. Mas era. Depois de pensar bastante, Margie decidiu que precisava agir. Se tivesse conhecido a família dele ou alguém próximo, talvez tivesse alguma pista. Mas com todos da família já mortos, era quase impossível descobrir algo sobre seu passado. Margie tinha quase certeza de que seus amigos estavam errados, mas para garantir resolveu investigar por conta própria. Lembrou-se dos documentos que ele havia mostrado, certidões de óbito dos pais, irmãos, filha, todos com o nome dele. Tudo parecia em ordem, até que algo chamou sua atenção. Na certidão de óbito da suposta filha, a data estava errada. E mais,
Não havia selos do Estado. Marge desconfiou na hora. Aquilo não era um documento verdadeiro. Quando Sean Paul chegou em casa, ela mostrou os erros. Ele reagiu rápido. Vou resolver isso. Ligou para o hospital, mas a atendente disse que só poderia fornecer informações mediante carta formal e prova de paternidade. Ele concordou e pareceu tranquilo. Marge sentiu um leve alívio, mas a sensação incômoda continuava. Tinha 3 filhas para proteger. Proteger de quê? Ela ainda não sabia, mas precisava descobrir a verdade. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Pensava em programas como America's Most Wanted e sentia que havia uma peça faltando. Precisava montar esse quebra-cabeça. Era seu marido. Ela tinha o direito de saber quem ele realmente era. Foi quando decidiu contratar um detetive particular. Ele pediu 2 coisas, o número do seguro social de Sean Paul e um adiantamento de $1.500. Marge desligou o telefone e pensou, como vou conseguir esse dinheiro? E a única solução que veio à cabeça foi pedir ao próprio Sean Paul, o homem que ela queria investigar. Nunca tinha mentido para ele e não queria começar agora. Sentada à mesa, tentou parecer convincente. Disse que sua amiga Daryl precisava de dinheiro para uma cirurgia. Ele aceitou ajudar sem hesitar. Ela agradeceu, tentando esconder o nervosismo. Era uma mentira, mas necessária. Esperou até que ele dormisse profundamente. Pegou o papel e caneta que havia escondido no armário do banheiro e foi até a carteira dele. Encontrou não 1, mas 2 cartões de seguro social. Escreveu os 2 números e devolveu tudo ao lugar. No dia seguinte, encontrou-se com o detetive, o Sr. McCall. A cena parecia saída de um filme de espionagem. Ao contar sobre os 2 números, ele se mostrou intrigado. Sugeriu que ela fizesse cópias dos documentos, se possível. Assim que Sean Paul saiu para trabalhar, o investigador ligou. Disse que ambos os números de seguro social pertenciam a pessoas mortas. Marge ficou em choque. O medo, que já era grande, aumentou ainda mais. Mesmo assim, ela não o denunciou. Precisava de mais provas. Algo estava errado, mas ela ainda não sabia exatamente o quê. Então resolveu confrontá-lo. Inventou que alguém do trabalho dele havia pedido o número do seguro social e que, por isso, olhou sua carteira e viu os 2 cartões. Ele respondeu que às vezes carregava o do filho e esquecia de devolver. Em seguida, se irritou. Disse estar cansado de ouvir falar dos documentos e se mostrou agressivo. Aquilo não era mais o homem doce que ela conhecera. Lembrou-se da primeira vez que viu aquele lado sombrio, ainda no início do relacionamento. Agora, o mesmo olhar frio estava de volta. O casamento que mal havia começado estava ruindo rapidamente. Sean Paul trancou os documentos em uma maleta e proibiu qualquer menção ao assunto. Marge sabia. Precisava pegar aqueles papéis e entregá-los ao detetive. Era a única forma de proteger a si mesma e suas filhas. Um dia, ao voltar do mercado, percebeu que as filhas não estavam em casa. Algo raro. Elas sempre avisavam. Sentiu um mal-estar repentino. Ligou para Sean Paul, que respondeu, elas estão bem, estão se divertindo, não precisa saber onde. E completou, é isso que acontece quando você faz muitas perguntas. Ao final do dia, as meninas voltaram. Contaram que 2 homens, conhecidos da família, apareceram dizendo que a mãe havia autorizado a ida delas ao parque. Sean Paul confirmou por telefone. Marge sentiu o terror tomar conta. Aquilo passou dos limites. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela agiu. Sabia a combinação da maleta. Com uma câmera, tirou fotos de todos os documentos, depois os guardou exatamente como encontrou. Voltou para a cama tremendo, tentando parecer calma. Sozinha com Sean Paul durante o fim de semana, ela fingia que estava tudo bem. Mas ele a observava com atenção, como se soubesse que algo estava errado. Disse que ia ajudá-la com um remédio. Insistiu para que ela tomasse uma pílula. Depois de recusar várias vezes, Marge acabou cedendo. Logo depois, ficou violentamente doente. Ele parecia gentil, a colocou na cama, mas Marge acredita que desmaiou. Tudo ficou escuro. Por instantes, flashes de luz. Ela sentia alguém sobre ela, mas não conseguia gritar. Tudo voltou a escurecer. Marge tem certeza, foi drogada e estuprada pelo próprio marido. Com medo e repulsa, ela soube que precisava agir. No dia seguinte, colocou luvas, pegou o copo de suco que ele sempre usava e o guardou em um saco plástico. Levou à polícia. Disse com a voz trêmula, acho que meu marido não é quem diz ser. Contou sobre os documentos falsos, os 2 cartões de seguro social, o comportamento violento. Os policiais acreditaram nela. Quando voltaram com os resultados das digitais, a verdade foi revelada.
Sam Paul, na verdade, era Paul Stephen Mack, procurado por 2 assassinatos. Margie desabou. Descobriu que ele havia matado sua secretária de 19 anos, Annette Huddle, estrangulada e jogada em um rio. E depois, Karen Winslet, drogada, estuprada, morta e deixada no carro em um estacionamento. Depois disso, Paul fugiu para Salt Lake City e estava foragido havia mais de um ano. O assassino estava morando em sua casa, dormindo ao seu lado, respirando o mesmo ar que suas filhas. A polícia recomendou que ela saísse de casa imediatamente, mas Margie recusou. Disse que se não voltasse para casa naquela noite, ele fugiria. E pior, talvez fizesse mal às meninas. Ela precisava enfrentá-lo uma última vez, mesmo sabendo o risco. Na manhã seguinte, os policiais estavam prontos para agir. A caçada havia começado. Quando voltei da delegacia, tudo o que consegui fazer foi me sentar na cadeira e esperar ele chegar em casa. Eu queria fugir, desaparecer, mas sabia que não podia. Se eu corresse, ele também correria. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. E então, a porta se abriu. Oi, como foi seu dia? Foi bom. Respondi, tentando parecer normal. Evitei olhar nos olhos dele. Eu conversava, respondia, mas nem sabia ao certo o que estava dizendo. Só queria me esconder, sumir. Fui para o quarto antes dele, me enfiei embaixo das cobertas e desejei que tudo aquilo fosse um pesadelo. A angústia era tanta que mal conseguia respirar. Mas esperei. Ouvi seus passos se aproximando no corredor. Ele entrou no quarto. Senti sua presença ali, parado, apenas me observando. E naquele momento pensei, o que ele vai fazer comigo? Ele pode me matar. Será que eu vou sobreviver essa noite? Os policiais planejavam prendê-lo ao amanhecer. Mas até lá, eu precisava sobreviver. Ele deitou ao meu lado e se inclinou para me dar um beijo. Meu corpo inteiro enrijeceu. Torci para que ele não percebesse o quanto eu estava apavorada. Passei a noite inteira com os olhos abertos, fingindo dormir. Ainda era madrugada quando ouvi batidas fortes na porta. De repente, Sam Paul saltou da cama, vestiu qualquer roupa, correu até o banheiro e pulou pela janela. Eu fiquei paralisada. Só conseguia pensar. Será que vão pegar ele? Por favor, peguem ele. E, enfim, pegaram. Paul Stephen Mack foi preso. Foi como se eu pudesse respirar de verdade pela primeira vez. Corri para o quarto, arranquei os lençóis, cobertores, travesseiros e joguei tudo no lixo. Fui direto para o chuveiro e esfreguei cada centímetro do meu corpo, chorando, gritando, querendo tirar dele qualquer rastro. Eu só queria ter certeza de que ele estava mesmo fora da minha vida. Reuni minhas filhas e contei tudo. Disse que Sam Paul não existia, que o nome verdadeiro dele era Paul Stephen Mack e que ele era suspeito de assassinato. Mas agora ele estava preso. Estávamos seguras. Elas me abraçaram e não me largaram. Foram minha força, e eu tentei ser a delas. Não sei o que teria feito sem elas, mas meu pesadelo ainda não tinha acabado. Descobrimos que Paul tinha roubado todo o meu dinheiro. Chamei meu advogado e, ao revisar minhas finanças, fiquei em choque. Ele havia tirado tudo, me destruiu financeiramente, acabou com meus sonhos, com tudo. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida. E foi nesse processo que o telefone tocou. Era ele, Paul Mack. Ele dizia ser inocente, que eu não devia acreditar nas notícias, que queria voltar para mim e para as minhas filhas. Eu disse que isso jamais aconteceria. Mas ele respondeu, eu vou voltar, nem que seja uma última vez. Aquilo me gelou por dentro. Uma última vez? Como assim? Para me matar? Desliguei. Mas ele continuou ligando. Várias vezes. 3 anos após conhecê-lo, começou o julgamento pelo assassinato de Karen Winslet. Paul foi acusado de homicídio qualificado, assassinato durante um estupro e também por envenenamento. Meu maior medo era que ele conseguisse convencer o júri. Ele era um manipulador nato. Se escapasse, eu sabia que viria atrás de mim e das meninas. Mas apesar de toda a encenação, o júri não caiu na dele. Paul Stephen Mack foi condenado por homicídio e estupro. Sentença: 27 anos à prisão perpétua. Mesmo assim, eu precisava de um encerramento. Fui até a prisão, olhei nos olhos dele e só vi uma coisa. O mal. Paul Stephen Mack, eu disse, estou aqui para te encarar e dizer que sei o que você fez. Você foi condenado. Agora, quero que fique longe de mim e das minhas filhas. Você não pode nos ferir mais. Ele respondeu, eu ainda vou te ver mais uma vez. Nem que seja a última. Boa sorte com isso. Foi tudo o que consegui dizer. Até hoje, acho que foi preciso muita coragem para viver ao lado dele, fingindo que estava tudo bem, esconder tudo das minhas filhas e ainda ajudar a colocá-lo atrás das grades.
Eu fiz o que precisava ser feito. Na manhã seguinte à prisão, minhas meninas se enroscaram comigo na cama. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia em paz, um lar de verdade. E eu soube, naquele momento, que íamos ficar bem. Algum tempo depois, recebi uma ligação da Comissão de Liberdade Condicional. Contei tudo e deixei bem claro: se vocês deixarem esse homem sair, ele vai matar de novo. Disso eu não tenho a menor dúvida.